6 meses. Esse foi o tempo em que fiquei sem utilizar o aparelho móvel. Aquele aparelho que utilizamos no dente para deixar ele no formato bonitinho. O resultado disso, ou seja, no final desses 6 meses, quando tentei voltar a utilizar, senti muita dor, já que o aparelho não estava no formato que meus dentes estavam naquele momento. E provavelmente algumas tarefas da sua vida podem seguir o mesmo rumo, podem estar esquecidas, empoeiradas, você já está deixando há meses sem utilizar. Depois que implementei essa técnica no meu dia a dia, principalmente no aparelho, praticamente todos os dias, ou melhor, quase todos os dias, eu consigo me lembrar de utilizar esse bendito aparelho. Eu gostei tanto da eficácia, do resultado que essa técnica me entregou, que logo eu já fui pegando e relembrando de algumas tarefas que eu deveria voltar a fazer. Implementei e, para minha surpresa, consegui resolver elas também. Bom, de qualquer forma, é isso que veremos no vídeo de hoje. Os 20% de esforços que geram 80% do seu resultado. Como diz, o princípio de Pareto. E a princípio, eu acredito que eu tenha utilizado 2 princípios, que a propósito não foi eu que criei. Eu tirei eles do livro Hábitos Atômicos, do James Clear. O primeiro princípio é conhecido como empilhamento, e o segundo é a facilidade. O empilhamento, em linhas bastante genéricas, algo bastante sumário, significa você colocar uma ação e depois outra. E para não deixar algo muito abstrato, deixar algo mais tocável, para vocês realmente entenderem, vamos aos exemplos. Mas antes, eu acho que um bom exercício que você poderia fazer é parar para pensar em quais ações, em quais objetivos você gostaria de voltar a fazer. Caso você sinta vontade, fique à vontade para comentar aqui embaixo nos comentários. E o meu primeiro objetivo era voltar a utilizar o aparelho, como falei para vocês. Objeto esse que já fazia muitos meses que eu não utilizava. E para fazer isso, não fiz nada de muito complexo. Apenas peguei a caixa que eu deixava ele dentro e coloquei próximo aonde eu escovava os dentes, mais específico no armário do espelho. E com isso, todas as vezes, depois em que eu escovasse o dente, eu iria ter a facilidade de alcançar o aparelho e já colocaria, e por fim, iria dormir. Dessa forma deu extremamente certo. Mas, como nem tudo são flores, houve alguns problemas dos quais a gente já vai citar daqui a pouco. Mas, para deixar extremamente claro o que eu estou querendo dizer, como eu adaptei, quer dizer, essas técnicas à minha vida, vamos ao segundo exemplo, que era o meu segundo objetivo. Era começar a fazer mais anotações durante as minhas leituras. Técnica que funcionava muito bem antes, mas deixou de funcionar. Antigamente eu levava um estojinho muito bonito que minha avó fez para mim, junto com o meu livro, ou seja, carregava 2 objetos. E com isso eu comecei a ter algum problema, porque eu esquecia de fazer as anotações, então o estojo só estava lá por enfeite. Então resolvi tomar uma medida extremamente radical. Ao invés de utilizar o marcador de página que estava dentro do livro e marcava, obviamente, as páginas onde eu tinha parado com a minha leitura, resolvi começar a introduzir o lápis. Ao invés, ou seja, de utilizar o marcador, eu utilizava o lápis. Com isso, já tinha o lápis com muita facilidade na minha frente. Além disso, comecei a me obrigar a ficar com o lápis na mão, para que, a qualquer momento, se eu precisasse anotar alguma coisa, eu já fazia a anotação, já que ele estava na minha mão. E o erro que eu tinha dito lá em cima, que eu ia contar para vocês, foi não ter feito revisões periódicas das minhas tarefas. Por exemplo, as 2 situações que eu falei para vocês, antigamente eu não havia problema. Eu tinha uma outra estratégia para usar o aparelho. Eu deixava ele mais próximo da minha cama, mas não parei para notar que já fazia muito tempo que eu não fazia essa técnica. A mesma coisa para os livros. Antigamente, quando a minha avó fez o estojo para mim, eu comecei e aumentei muito as minhas anotações. Acontece que eu comecei a me acostumar e parou de funcionar. Então eu acho que manter essa atenção para ver se você realmente está fazendo o que precisa ser feito pode ser algo que venha a te ajudar. Inclusive, falando em revisão, teve várias delas enquanto eu estava montando um roteiro para falar de forma, basicamente os pontos que eu gostaria de falar.
lembrei que tem uma pessoa que está bem desatualizadinha, mas algo eu não vou tirar dela. É uma rotina que eu criei dentro da Alexa. E falando dela, vamos citar ela aqui para ela conversar com vocês. Alexa, o que você tem a dizer? Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, pessoal. É de costume, de muita prática, mas de qualquer forma, eu espero que você deixe o like nesse vídeo. Então, empilhar os hábitos, bem como trazer facilidade à sua vida e assim manter atento para ver se você realmente está fazendo as tarefas que você deveria fazer. São coisas que eu utilizei, por exemplo, para conseguir ler mais e ainda ler com mais eficiência e ainda voltar a utilizar o aparelho. Em resumo, tarefas que eu tinha deixado empoeiradas. E aproveitando a deixa, já que falamos sobre leitura também ao decorrer desse vídeo, gravamos na semana passada sobre um gênero que comecei a considerar dentro das minhas leituras, a ficção e histórias. E caso você seja igual a mim do passado, que acreditava que as histórias não tinham nada a agregar nas nossas vidas, eu recomendo que você veja esse vídeo. Talvez ele traga um novo horizonte para você. E caso esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, não se esqueçam de se inscrever. É um verdadeiro privilégio para mim ter pessoas que buscam se desenvolver como vocês. Quando eu falo isso de verdade, de coração mesmo, é um verdadeiro privilégio. Por minha parte, é só isso. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem.